Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy. Hoje eu tenho a honra de receber Juliana Giorgi, doutora Juliana Giorgi, que é especialista em insuficiência cardíaca, cardiologista, uma pessoa ilustre lá de São Paulo. Doutora Giorgi, que foi a primeira pessoa, a primeira cardiologista no Brasil envolvida no implante do HeartMate 3, um dispositivo de assistência ventricular de longa duração. Nós vamos falar bastante sobre isso, sobre os desafios de medicina privada no Brasil, fazendo tecnologia que está na ponta do tratamento do paciente, como fazer isso do ponto de vista financeiro, operacional, e entregar um cuidado de excelência para os seus pacientes. Vamos falar do papel de pesquisa na medicina privada também, muitos tópicos relevantes que ajudam você, médico, estudante de medicina brasileiro, residente, que quer se destacar na sua carreira também. Juliana, que alegria te receber aqui, muito obrigado por participar. Você poderia se apresentar para o pessoal, por favor? É uma honra enorme estar aqui, assim, eu estou muito feliz, assim, já é uma honra eu estar presente no Meta Analysis Academy, conhecer você, te conhecer pessoalmente aqui em Boston, fantástico. Eu sou Juliana Giorgi, cardiologista, especialista em insuficiência cardíaca, então, assim, é o assunto que eu amo falar, então, uma delícia estar aqui, a honra toda minha. Maravilha. Antes de começar com algumas perguntas para a Juliana, quero lembrar você que o MetaCast, o Meta Analysis Academy, não tem filiação com as instituições onde eu trabalho e a Juliana trabalham, opiniões são exclusivamente nossas aqui. E também já te convido a se inscrever no canal, assistir os demais episódios em português e em inglês e acompanhar nossas redes sociais. Também entre na lista de espera do Meta Analysis Academy para aprender a fazer pesquisa e publicações científicas com autonomia para transformar a sua carreira. Juliana mesmo, que é expert do Meta Analysis Academy, tem 14 mentorados ali, pessoas da Itália, do México, do Vietnã, Peru, para todo Hungria. lado, do Brasil, claro. Ela vai contar isso pra gente. Então, entre na nossa lista de espera para participar também do Meta Analysis Academy. Juliana, eu quero começar falando sobre o dispositivo de assistência ventricular, o HeartMate 3. A maioria dos ouvintes, imagino, não entendem bem o que é essa tecnologia. Eu gostaria que você começasse explicando o que é o HeartMate 3, esse dispositivo, e depois a gente vai falar sobre as logísticas, dificuldades de implantar isso aí, mas explica primeiro o que é essa tecnologia, por favor. Então, o LVAD que a gente fala, né, que é o dispositivo de assistência ventricular de longa permanência, na verdade existem vários tipos, mas quando a gente fala, né, de LVAD, a gente está falando principalmente do ventrículo esquerdo. Existe para ventrículo direito, existe coração, né, artificial total, e no Brasil a gente costuma falar muito coração artificial, porque a gente não tem essa tradução muito específica. Então, ele é um dispositivo que a gente acopla, né, na ponta do ventrículo esquerdo e faz uma ponte com um graft na aorta. Então, a gente meio que realmente desvia o fluxo do coração, né? Então, você dá aquela bomba circulatória e aí você restabelece, né, toda a nossa aí bomba central do coração para fazer toda essa parte circulatória. Então, uma tecnologia fantástica, né? Ela veio, eu sempre falo, ela não veio para simplesmente ser contra o transplante, então isso é uma coisa que eu bato muito, porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia errada, né? Ah, mas por quê? Porque você é contra o transplante? Não tem nada a ver, ela veio para somar, né? Então, é uma tecnologia que veio realmente para ajudar esses pacientes com insuficiência cardíaca avançada. Perfeito. Então, muitos dos nossos ouvintes aqui são acadêmicos. Para o paciente que tem uma insuficiência cardíaca avançada, você já tentou otimizar, às vezes, ali todo o medicamento como beta-bloqueador e assim por diante, e o paciente progrediu, seja ao longo de anos, ou então insuficiência cardíaca aguda mesmo, o paciente que apresenta com miocardite, por exemplo. Esse paciente pode chegar ao ponto de precisar de o que a gente chama em inglês de destination therapy, de você substituir literalmente a função do ventrículo esquerdo, e a gente faz isso tanto de forma aguda com dispositivos temporários, como o Impella e outros, balloon pump às vezes. O ECMO, né, que ficou muito conhecido na época do Covid, né, virou um boom, todo mundo, né, os pacientes falavam assim, mas esse serviço tem ECMO, né, você chegava perguntando porque ficou muito famoso, né, então é um dispositivo de curta permanência. Mas aí tem dispositivos de longa duração, que o paciente pode, inclusive, implantar e usar aí por longa data. E o HeartMate 3, especificamente, é o topo, né, a ponta dessa tecnologia. Tem outros dispositivos, como a Juliana falou,
Mas eu me lembro no tempo lá no Johns Hopkins, onde eu tive mais contato quando eu era residente de cardiologia geral, e até em Miami mesmo, com as dificuldades, né, Juliana, de implantar um dispositivo desse, sejam de anticoagulação, driveline, tudo isso. Conta para o pessoal um pouco assim de por que é tão difícil a gente implantar um dispositivo desse de substituição ventricular de longa duração e e quais são as dificuldades, né, de trabalhar com esse paciente, assim? Por que não tem mais? Essa é a pergunta. Por que assim, se existe esse dispositivo, por que não tem todo mundo ali que chega no insuficiência cardíaca avançada e a gente não coloca o LVAD? Eu acho que sim, você fez uma pergunta brilhante, fico muito agradecida aí pela oportunidade, porque você vai conseguir me dar aí uma chance de explicar muita coisa. Primeira coisa, assim, eu acho que o paciente com insuficiência cardíaca avançada, primeiro que não é todo paciente com insuficiência cardíaca, eu sempre gosto de falar isso, então as pessoas falam assim, meu Deus, eu tenho insuficiência cardíaca, eu preciso ir para o transplante. Não, é uma subpopulação de pacientes dessa patologia que são muito graves. Então, são pacientes com fração de ejeção muito baixa, que, como você falou, estão otimizados na medicação, então já usam os 4 pilares, né, que a gente tem hoje da insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, em doses otimizadas. E quando esse paciente continua internando, continua tendo falta de ar para ir, tipo, da cama até o banheiro, quando ele continua tendo tempestades elétricas de arritmia, né? Então, assim, é um paciente que tem uma qualidade de vida muito precária. Readmissão recorrente, né? Exato. Então, assim, ele está sempre no hospital, usa droga vasoativa. Então, assim, é um cara que a gente fala, é o cara de extrema gravidade. Não é o paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção 45. Entendeu? Não é esse cara. Então, assim, é o paciente que ele é ou para o transplante ou para o dispositivo, né? Porque, assim, você já tentou de tudo. Ele já tem o CDI, ele já está otimizado de drogas, você já revascularizou, você já colocou stent, você já trocou válvula. Então, assim, você já fez de tudo e ele ainda está muito limitado fisicamente. Então, esse paciente você tem que olhar de um outro jeito. Então, assim, o ACC de 2021, que é o American College of Cardiology, ele colocou um mnemônico que eu adoro, os alunos acho que também vão gostar, que é o I need help. Então, assim, é quando você tem cada um desses I need help, então é o quê? Uso de inotrópicos frequentes, internações, que são os hospitalizations. Então, assim, você tem direitinho, né, tudo isso... Né? Que são esses pacientes que precisam desse outro olhar. Então, quando o paciente chega nesse estágio, o mais precoce possível que você pensar e falar, ele precisa de uma outra terapia, porque a mortalidade desses pacientes é muito alta. Inclusive, aproveitando esse gancho aí, isso é um ponto muito importante para o cardiologista geral, né? Que está vendo esse paciente deteriorar e tem que fazer o link com alguém como você, especialista em insuficiência cardíaca avançada. Muitas vezes, infelizmente, eu acabo recebendo, assim, principalmente no Brasil, né, por causa que eu acabei realmente, né, levantando essa bandeira, pacientes assim, né, que vêm encaminhados do Brasil inteiro, chegam já numa situação que nem o transplante, nem o LVAD a gente consegue colocar. Então, isso é um alerta realmente para os nossos colegas cardiologistas olharem para isso. E aí, por que tem tão pouco? Então, primeiro, porque é uma população muito específica. Né? Sim. Segundo, porque é uma coisa que os médicos não conhecem a tecnologia. Então, por isso que eu realmente levanto a bandeira e fico muito agradecida de estar aqui, porque quanto mais a gente falar sobre o assunto e levar as pessoas a conhecerem, a entenderem sobre isso, não é raro eu dar aula em congresso no Brasil, eu viajo o Brasil inteiro falando sobre isso, e quando termina a minha aula tem uma fila de cardiologistas que eles vêm e falam assim, mas a gente nunca ouviu falar sobre isso. Então, acho que é isso, o desconhecimento, né, dos colegas médicos, então a gente precisa realmente fazer nossa parte, divulgar. Tem a questão do custo, é um dispositivo muito caro, né, então assim, principalmente pra gente, que aí a gente tem a questão do dólar, que hoje tá, né, super difícil, é uma máquina, então assim, é um custo bem caro. O custo, você tem alguns números? Assim? Então, tá muito difícil a gente falar de custo, porque a variação do dólar tá muito complicada no Brasil, Entendi. então é um assunto que eu sempre falo, assim, eu deixo realmente para a indústria, mas assim, quando o dólar estava numa estabilidade maior aí, há uns 3, 4 anos atrás, a gente estava falando em cerca de R$1 milhão, Uau. levava todo o tratamento, mas o custo do transplante é o mesmo. Sim. Então, assim, a gente tem isso já tanto em trabalhos, principalmente aqui no Brasil a gente não tem, mas aqui nos Estados Unidos a gente tem trabalho onde comprova que o custo do transplante cardíaco, ele é tão alto quanto. Muito LVAD. Então, assim, sem a gente ter a tecnologia.
Sim. Então, assim, cada um tem os seus prós e contras. Então, a gente tem isso, tem o custo, tem a falta de divulgação, a falta de reconhecimento, né, inclusive dos nossos colegas médicos da tecnologia. Querendo ou não, os pacientes acabam ficando muito mal sem terem essa possibilidade, né, desse tratamento. Entendi. E aí você estava falando sobre o custo sendo uma barreira, mas só para a gente fechar essa discussão, aproveitando que a gente entrou um pouco na parte clínica aqui, embora a audiência não é apenas de cardiologistas, a gente vai entrar agorinha nos outros aspectos relevantes que eu quero discutir também. Mas só para você fechar isso, comunica quais são as principais indicações que previnem o paciente de ser um candidato para o transplante e fazem dele um bom candidato para o LVAD. Tá. Então, assim, a gente tem pacientes, né, na verdade, que são duas possibilidades. Então, um paciente que tem indicação tanto para transplante quanto para LVAD. A grande diferença é que a gente tem idade. Então, assim, os pacientes acima de 75 anos é uma população que não vai muito bem no transplante. Então, é um paciente que muitas vezes aí a gente pensa realmente no LVAD, porque é um procedimento cirúrgico muito mais simples, né? Então, hoje, a gente tem a possibilidade de fazer via mini toracotomia. Então, você faz uma mini aqui do lado, e aí você coloca, não tem esternotomia. Então, assim, é bem mais tranquilo do que o transplante. E as questões realmente vinculadas aí à imunossupressão que o transplante traz. Então, também os pacientes, a gente tem que levar em consideração. Então, por exemplo, assim, pacientes HIV... são pacientes que muitas vezes a gente tem algumas barreiras. Tem paciente HIV transplantado, sim, mas é um paciente que hoje a gente tem realmente olhado e tentado colocar LVAD. Tem os pacientes, por exemplo, oncológicos, isso eu acho fantástico. Então, assim, o paciente está em terapia oncológica, ele faz uma disfunção ventricular super importante por causa do quimioterápico. E aí você entra, né, numa situação, você fala assim, bom, então assim, eu tiro o paciente da químio, né? Mas assim, a insuficiência cardíaca está ali, então você reduz muito a sobrevida. Então, o que você faz? Implanta o LVAD, continua a quimioterapia, né? Então, assim, muitas vezes melhora muito a sobrevida dele, né? Em relação à questão oncológica. Depois disso, você trabalha todo esse coração dele com o LVAD e ainda você tem a chance de explante do LVAD. Então, assim, que é uma coisa super legal. Sensacional, né? Então, assim, as miocardiopatias, por exemplo, periparto, autoimune, então, assim, são pacientes que entram, né, aí em contraindicações relativas para transplante, e os pacientes que têm o painel imunológico muito alto, que são as contraindicações absolutas. Ou seja, aumenta a chance dele rejeitar esse transplante. Exato. E aí você fica numa situação, e eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, mesmo os pacientes que tem contraindicação para transplante, eles merecem viver. Então, assim, a gente precisa olhar para eles, Sim. Sabe? Não é porque você tem contraindicação a transplante que, olha, acabou, fecha tudo e esquece. E também tem a questão do tempo, né? Porque às vezes o paciente é um bom candidato para as duas terapias, mas aí ele tem todo o tempo do transplante. Isso é muito interessante, porque, assim, a gente... fica com esses pacientes muitas vezes muito tempo na fila, sem poder dar uma previsão para eles. E muitas vezes o paciente morre na fila, que é nosso grande desafio da fila do transplante, né? Então, assim, tem alguns pacientes que a gente usa como ponte, né, para transplante. Então, você implanta o dispositivo, esse paciente volta para casa, ele continua na fila de transplante em prioridade, né, aguardando o coração. Então, assim, muita gente fala, ai, não, mas eu vou implantar e depois eu vou sair da fila. Não, você não sai da fila e não sai da prioridade. Então, ficam os pacientes com LVAD, os pacientes com droga vasoativa em critério de prioridade, porque eles entendem, né, tipo, você entende que são pacientes muito graves. Sim. E aí, o que eu te falei, muitos deles falam, eu não quero transplantar, eu quero viver com LVAD, apesar dos desafios, mas eu quero viver assim. Muito bom. Juliana, e vamos falar um pouco sobre os desafios operacionais de fazer isso aí. Você pratica em São Paulo, tem excelentes centros lá, eu vou mencionar alguns aqui, como o INCOR, o Dante, aí tem o Einstein também, enfim, o Sírio e outros mais. E você é uma médica da prática privada, né? Então, os médicos cardiologistas, os próprios pacientes te procuram diretamente por você ser especialista em insuficiência cardíaca. Quando você está ali no consultório, manejando o paciente do ponto de vista medicamentoso e solicitando exames, tudo bem. Mas e quando você precisa de lançar mão de transplantar um paciente, ou você, então,
implantar um dispositivo desse aí, como que é essa logística com esses grandes centros hospitalares do Brasil, do São Paulo? O Brasil tem esse modelo híbrido, né, que a gente não vê em nenhum lugar do mundo. Ele é muito diferente tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Então, assim, toda vez quando eu estou no exterior para conversar sobre isso nos programas, como eu estou aqui, né, nesse congresso que eu vim, então, assim, é sempre difícil porque eles querem entender como que é nosso mecanismo. Então, fica não dá para entender. Eu falo, não dá. Mas, né, como a gente está aqui falando principalmente para brasileiro, fica mais fácil. Então, assim, todo transplante, né, é via SUS. Então, assim, mesmo os pacientes transplantados em hospital particular, Sírio, Einstein, né, Oswaldo Cruz, qualquer um, né, desses grandes hospitais, são parcerias com o SUS. Então, o paciente é transplantado via SUS. Tá? Então, isso é muito importante. Se eu tenho um paciente do meu consultório privado que tem indicação de transplante e não tem as contraindicações, eu encaminho, né, para serviços públicos, principalmente INCOR e Dante Pazanese, ou se é um paciente que tem um convênio super bom, que dá direito a esses grandes hospitais, a gente faz isso, mas ele entra pela fila, né, do SUS e ele vai ser transplantado via SUS nessa parceria do PROAD, dos hospitais privados, é isso. Quando o paciente tem a indicação do Elved, os hospitais públicos também têm a possibilidade de implantar o Elved. É óbvio que tem toda essa questão também um pouco mais de espera, não é algo tão fácil, né? Mas quando o paciente tem convênio e tem a indicação de implantar Elved, esse paciente entra nesses hospitais sobre minha responsabilidade, onde eu indico, solicito, né, o material para implante, e aí a gente cuida desse paciente tanto no intra quanto no pós-operatório. Entendi. E aí, eu já trazendo algo que é muito particular da insuficiência cardíaca, mas talvez se aplica para outras áreas também, aí você está casado com esse paciente o resto da vida. Isso, é um casamento. Porque é um casamento. Quem vai saber desmanejar um Elved no Brasil, assim, Exato. É difícil. É um casamento, então, assim, eu tenho, né, um enfermeiro que é responsável para fazer o acompanhamento desses pacientes, que ele tem todo o entendimento, todo o treinamento. Então, assim, quando eu trouxe o HeartMate 3 para o Brasil para fazer o primeiro implante, a gente treinou o sírio-libanês inteiro. Uau. Então, assim, a gente fez um treinamento, então, assim, de todo mundo, né? Então, assim, todos os cirurgiões, todos os médicos da UTI, todos os enfermeiros, fisioterapeutas, a gente fez todo um treinamento do hospital para ele estar apto a lidar com esse paciente, porque não é um paciente simples, né? E aí, obviamente, no pós-operatório tardio, esse paciente vem ao meu consultório, onde eu faço a leitura do aparelho e aí a gente faz o manejo, né? Maravilha. Então, precisa entender se esse paciente, né, se o fluxo dele está adequado, se não está, se tem que ajustar a velocidade, se ele está tendo arritmia. Então, assim, continua sendo um paciente complexo. E falando em paciente complexo e no sistema privado, compartilhe um pouco com o pessoal que considera, assim, esse tipo de carreira, seja a insuficiência cardíaca, seja o sistema privado, onde você agora tem um vínculo muito forte com esse paciente. Estava falando para mim, esse paciente tem o seu celular, né? O seu painel de pacientes tem acesso direto a você, né? Obviamente você, espero, seja muito bem remunerada para isso, mas os pacientes, eles têm acesso direto a você. E como que fica essa questão de estar todo o tempo on call, né? Com a nomenclatura aqui dos Estados Unidos, né? De plantão, todo o tempo de plantão. Eu falo assim, né? Que remuneração, né, para médico é sempre, para o paciente é sempre mais do que ele gostaria e para a gente é sempre menos do que a gente gostaria. Então, assim, porque realmente é uma doação absurda. Não só os pacientes de insuficiência cardíaca, mas todos os pacientes do meu consultório privado. Então, assim, eu tenho 20 anos de carreira. Eu comecei, né, já nesse meio particular, porque meu pai é um grande cardiologista do Brasil, que já trabalhava só em medicina privada, trabalhou muitos anos no Dante Pazanese, mas quando eu me formei ele estava só nessa carreira privada, então eu tive o privilégio, hoje eu tenho vários pacientes que eram dele e tudo mais, sabe? É muito gostoso. Todos têm meu telefone desde sempre, então assim, é uma loucura. Aí eu acho engraçado quando às vezes eu dou o telefone, né, para o paciente e falo, olha, qualquer coisa, etc e tal, né, você me avisa, mas no seu celular mesmo? No meu celular, óbvio, tem minha secretária, tem tudo, tem um monte de coisa que ela passa. E aí eles falam assim, mas não te incomodam? E aí eu falo, sabe o que é legal? A gente cria uma relação tão legal, assim, tão tranquila, que é raro, às vezes, que eu sou incomodada de maneira indevida, sabe? Então, assim, eu acho que essa relação de respeito, assim, eu acho que eles entendem. Eu não vou incomodar ela por qualquer coisa, sabe? Então, é muito legal. E acho que também tem um processo educacional. Poucos pacientes, assim, eu acho que eu já tive
sérios problemas, mas acho que vai de você também impor um limite, entender, né? Às vezes o paciente está super ansioso por alguma questão, então aí você também colocar as coisas no seu lugar. Mas é muito gostoso por causa disso. Você faz uma medicina de primeiro mundo, né? Então, assim, nos hospitais que eu trabalho, eu tenho todos os recursos. O que a gente estava falando antes de começar a gravar. Muitas vezes eu tenho a facilidade, inclusive, de ter mais recursos do que você aqui, no sentido de amplitude, porque eu vou, solicito e pronto, acabou, né? Então, isso é muito legal, você poder proporcionar para os pacientes no Brasil o que tem nos melhores guidelines do mundo inteiro. Então, isso é muito gratificante no Brasil. E falando em melhores guidelines do mundo todo, você é uma autoridade, assim, não só no Brasil, mas você realmente tem uma formação excepcional. Conta um pouco sobre o seu treinamento, a sua formação em insuficiência cardíaca, em cardiologia e depois em insuficiência cardíaca. Resumindo, onde que você aprendeu a ser essa médica de excelência na insuficiência cardíaca? Até pelo meu pai, né, ser um cardiologista, então as coisas, às vezes as pessoas acham que as coisas foram muito fáceis para mim, né? Mas eu estava até contando pro Bruno, ele nunca facilitou absolutamente nada para mim, assim. Eu fui a assistente dele que passei mais perrengue, sabe? E aí teve um dia que eu falei para ele, tipo, por que comigo você é tão dura? Ele falava assim, porque você vai se tornar a melhor médica dentre todos. Porque nunca foi fácil para mim. Então, assim, eu nunca tive cartas tranquilas, ele nunca abriu portas para mim. Ele sempre falava assim, você quer ir lá? Vai lá, o contato está aqui. Né? Então, assim, com os grandes, né, cardiologistas, os grandes cirurgiões, né, que eu tenho a oportunidade de trabalhar, todos eles sabiam de quem eu era filha, mas era sempre uma coisa assim, nunca foi meu pai que foi falar com eles, eu sempre chegava e falava, oi, tudo bem, me apresentava, eu sou filha de não sei quem, posso te acompanhar, posso ficar aqui com você, quando você tiver uma cirurgia interessante, você pode me ligar, né, então, assim, sempre foi isso. E aí eu me formei, fiz Santa Casa, clínica médica, 2 anos, baita escola, assim, aprendi clínica médica ali no centrão de São Paulo, demais. Depois INCOR, 2 anos, também assim, excelência, né? Que universidade, que mundo de cardiologia, né? É uma coisa fantástica. E aí comecei a clinicar, sendo assistente do meu pai nesses grandes hospitais. E meu pai, para mim, o melhor médico que existe, um clínico das antigas, assim, de fazer exame físico, sensacional. E aí já tinham se passado muitos anos, eu não tinha feito subespecialidade. E aí eu tive um paciente com insuficiência cardíaca avançada e que ele não queria ser transplantado, né, por questões físicas e por questões religiosas. E aí ele falou para mim, você tem que achar uma alternativa para mim. E era um paciente com muitos recursos financeiros e tal. E eu comecei a estudar, cara. Eu falei, o que a gente vai fazer? E aí realmente a coisa tava para ser lançado, o HeartMate 3 no Brasil, nos Estados Unidos, e eu comecei a estudar. Falei, olha, cara, os caras lá fora estão fazendo umas coisas legais. Ele falou, bora, se vira. E aí eu comecei a entrar em contato, tipo, o cold mail mesmo, comecei a entrar em contato com o pessoal, olha, eu sou uma cardiologista estabelecida aqui no Brasil e quero aprender insuficiência cardíaca. E aí o pessoal do Integris em Oklahoma foram fantásticos, me mandaram um e-mail, tudo bem, pode vir, quando você quiser. E aí eu tava te falando, eu tinha um filho de 2 anos. Aí eu, mas como assim? Eu posso ir quando eu quiser, fazer o quê? E aí entrei em contato com eles, não, vem aqui, vem conhecer o serviço. Cara, catei minha malinha, tipo, super rede de apoio da minha família e fui. Fui para Oklahoma, cheguei sem conhecer ninguém, oi, tudo bem, tudo bem? Não, senta aí, nós vamos mostrar para você como que funciona o programa. Primeiro eles me apresentaram a parte administrativa de como funcionava um programa de LVAD, de insuficiência cardíaca avançada. Tem um suporte absurdo, né? Suporte absurdo, eles têm tudo. Nutricionista, psicóloga, Social fisioterapeuta, exato, serviço social, eles têm, né, as LVAD coordinators, eles têm... Sabe tudo. Vocês me salvavam como fel lá no Hopkins. LVAD coordinator, eu sabia conduta, tudo. É que então, eu falo assim, elas que tocam, é surreal. Eles têm helicóptero, né, que eles vão pegar o paciente para implantar, então, assim, demais. E aí eu fiquei 1 semana. Eles me mostraram tudo. Aí, centro cirúrgico. Então, agora você vai para o centro cirúrgico ver como implanta. Agora você vai ficar no ambulatório. Agora isso, agora aquilo. E foi, assim, uma escola. Eu falei, mas e aí? Eu quero continuar nesse programa. E aí eles entenderam, tipo, Juliana, você tem um filho super pequeno, volta e
tudo que a gente for fazendo, a gente vai compartilhando com você. Então, eu Que assistia legal. todas as aulas à distância, participava de todas Nossa, as que demais. reuniões. Então, assim, eles me acolheram demais, e aí eu ficava, né, nessa, indo e vindo. Que ano foi isso? O ano? 2016 e Em um tempo 17. que a gente não tava todo mundo no Zoom ainda, né? Eles foram muito Não, eles gentis. ligavam o celular e me colocavam na No reunião. celular, uau. Exato, Porque ninguém assim. tava no Zoom ainda. Não, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que assim, eu sou muito, muito, muito grata por eles, assim. Então, foi uma coisa que aí foi isso. Aí a gente implantou nesse Passeio HeartMate 2 ainda, no Brasil, e foi super legal. E aí depois veio o HeartMate 3 e tudo mais, mas assim, minha gratidão eterna ao Integris em Oklahoma, que, assim, me acolheu demais. E depois disso, na pandemia, eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Então, que é por isso que eu fiz o Meta-Análise Academy, que aí a gente vai contar depois. Na pandemia, eu estava trabalhando pra caramba, mas aí tinha uma especialização em ciência cardíaca da Universidade de Buenos Aires em parceria com a Duke. Legal. Duke é um programa fortíssimo, né? E aí, online, por causa da pandemia. Aí eu peguei e mandei uma carta para a Duke e falei, olha, eu já faço insuficiência cardíaca. Aí eles, então, é que nosso programa era presencial, mas agora é online. Eu falei, eu me candidato. Eles, tudo bem, me mandaram uma prova, tudo eu fiz, e fiz o programa de 2 anos online. 2 anos online, uau. Online. Que legal. E aí, né, ganhei aí meu diploma em insuficiência cardíaca com essa parceria da Universidade de Buenos Aires e da Duke. Que legal. E me abriu inúmeras portas, assim, o meu mentor até hoje, né, que é de lá, então a gente se fala toda semana, então, né, funciona, os e-mails funcionam. Acho que é justamente isso que eu ia falar, sobre você ser muito capaz, competente e tomar a iniciativa, né, de ir atrás. Por exemplo, nesse caso aí, foi motivado por uma dor de um paciente, né? Exato. Solucionar aquele problema clínico do paciente, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre medicina privada. Medicina privada, assim, você tem que resolver, não tem esse negócio de serviço público que você fica um jogando para outro, pro outro, né? Não, a responsabilidade é sua e o resultado é seu, né? Tá ali na sua mão mesmo. Tem vários outros cardiologistas de outras áreas, né? Então, assim, arritmologistas, tudo mais que trabalham comigo. A parte geral toda eu faço, mas os cirurgiões, né? Estão sempre juntos, a gente faz uma parceria. Mas é aquilo, Juliana, você toca, eu venho, atuo aqui, eles, né? Então, tem realmente isso, sim. E ainda sobre o tema de autoridade, dessa busca incessante pelo conhecimento, excelência, de ser inquieta, você está aqui em Boston agora para um congresso de tecnologia em insuficiência cardíaca, não é isso? Conta um pouco sobre isso aí. Esse congresso é o TNT, que é muito legal, ele tem 4 anos. Os 2 primeiros anos foram online, e aí o ano passado que eu vim, o primeiro ano presencial, e fiquei alucinada, assim, é uma loucura. Para quem gosta né, de LVAD, de ECMO, é fantástico. Então, assim, são 3 dias, né, aqui em Boston, espero que o ano que vem seja aqui de novo. E aí é só sobre tecnologia e avanços na terapia de insuficiência cardíaca. Então, a gente discute transplante também, a gente discute terapia também, mas a gente discute tudo de tecnologia. Então, marca-passo, CDI, válvula, tudo que você pode imaginar. Todo agora esse monitoramento, né, ambulatorial, que a gente está evoluindo muito. Então, assim, o médico sabe antes do que o paciente que ele vai descompensar a insuficiência cardíaca, né? Isso é muito legal. Então, assim, o paciente nem percebeu ainda que ele está cansando mais para tomar banho, mas a gente tem já o controle ambulatorial e aí você percebe os níveis, né, daquele paciente subindo, você já convoca ele para vir para o hospital. Então, tudo isso e os avanços, né, em relação ao EVED e tudo mais. Então, é um congresso fantástico. Que legal. A sua história é muito bonita e espero que sirva de inspiração para o pessoal. É por isso que eu faço o MetaCast, de mostrar como você pode, assim, no Brasil, com todas as dificuldades, assim, que tem no sistema de saúde, e dificuldades sociais e tal, você pode se posicionar e falei para você antes da nossa conversa aqui também, não só se posicionar, mas de fato ser uma autoridade na medicina privada, trazendo medicina de excelência para os seus pacientes, viajando internacionalmente, participando de treinamentos, sejam online, sejam presenciais, para se capacitar e fazendo uma carreira de excelência no Brasil. Porque eu lido muito com estudante de medicina que está ali no 3º, 4º ano, no internato, e aí ele fala para mim,
vou para os Estados Unidos ou não vou? Porque às vezes vê que os Estados Unidos é o único caminho para ter uma carreira de excelência. E eu confesso que quando eu me formei na Federal de Goiás, um dos motivos principais para mim vir para os Estados Unidos era para ter uma formação de excelência. Eu sabia que em São Paulo, assim, eu poderia ter uma formação muito boa também. Mas eu não era tão fã de São Paulo, gostava dos Estados Unidos, queria morar aqui. Mas é importante que as pessoas saibam que no Brasil você pode ter uma carreira extraordinária, seguir uma carreira como a sua, ir muito bem na prática privada, cuidar bem dos seus pacientes e tá no topo da especialidade no mundo, assim, tá aqui no congresso, levando para lá para o Brasil, para sua prática, o que você está vendo aqui. Então, assim, é muito bonito, eu acho muito legal. Obrigada. Eu, antes de vir para cá, né, eu estava num meeting, né, com grandes caras aqui, que a gente sempre faz uma prévia aí do congresso, a gente sempre... Eu fico assim, tem muitas horas que eu olho e falo, nossa, não acredito que eu estou sentada aqui com esses caras. Tem, né, obviamente, assim, a maioria das vezes eu sou a única mulher, tem mais umas 3, assim, que eu admiro demais, né, que estão na minha área. Tem uma que está em Singapura, que ela é fantástica. E, assim, as outras 2 são americanas, mas, assim, é raro, muitas vezes. Então, assim, tipo, imagina, em congressos, assim, são pouquíssimas mulheres. Então, hoje, por exemplo, eu estava lá, eu era a única mulher, a gente conversando, eu fico feliz, sabe? Porque é isso, assim, você, né, mãe, família e tudo, são muitos obstáculos. Sim. Então, eu acho que realmente essa mensagem, dá para você fazer uma medicina de excelência no Brasil. Você tem excelentes, né, lugares. Fico muito triste com essa banalização da medicina que está ocorrendo no Brasil. Isso é muito triste, né? Então, assim, você tem muitas faculdades hoje sem excelência nenhuma, mas você tem, sim, muita coisa boa. E eu acho que é isso, você pode vir fazer vários estágios. Então, assim, quando eu era acadêmica, então eu fiz estágio no Lenox Hill, em Nova York. Então, assim, isso de mandar carta, sabe? Então, assim, fiz vários estágios. Cleveland Clinic. Então, assim, de mandar, sabe? Fazer observerships que foram ótimos para minha vida, abrir minha cabeça, falar inglês, conhecer pessoas. Então, para os acadêmicos do Brasil, dá sim para você fazer algo sensacional. Eu falo, insuficiência cardíaca avançada, dispositiva, é muito meu hobby, porque o N é muito pequeno, né? Então, assim, são pouquíssimos pacientes que você implanta, mas isso também não me limita a vir aqui e saber o que eles estão fazendo de mais novo no mundo. Sim. Porque tem essa questão também, sabe, do médico, eu acho que a gente não ficar só limitado ao que você tem que fazer na prática. A gente tem que alimentar nosso cérebro de sonhos, sabe, de objetivos, ter propósitos na vida. Então, a medicina também é sobre isso, o médico também é isso. Ele tem que estar, sabe, vinculado com os seus propósitos, com as suas coisas. Estudo nunca é demais. Então, né, eu falo assim, tá, e aí se eu não estiver atualizada para tudo isso, quando aparecer um paciente, eu não vou saber? Então, vale muito a pena. Também é importante destacar na sua trajetória ali essa questão de pegar para fazer e figure it out, né? Descobrir como fazer. A gente já falou sobre o treinamento em Oklahoma. Você descobriu o canal para ir buscar esse treinamento para o seu paciente. Mas uma outra situação muito legal disso aí foi o implante do primeiro HeartMate 3 no Brasil. Você deu uma visão geral ali, mas você está falando para mim que teve que pegar a aprovação da Anvisa para levar o dispositivo para o Brasil. Então, essa iniciativa e descobrir só como fazer. Eu acho que é isso, né? Eu sempre penso, e de verdade, não é prepotência. Tem uma coisa assim que eu não gosto de pessoas prepotentes, sim. Mas eu sempre penso, eu falo, poxa vida, mas alguém fez isso para começar. Se alguém fez isso para começar, na minha área, eu posso fazer isso para começar. Sim. Isso não quer dizer que eu me ache melhor do que alguém em nada, sabe? Mas dentro das minhas limitações. Então, a história do primeiro HeartMate 3 foi isso. Era um paciente que era um paciente idoso com contraindicação para transplante. Ele já estava super sarcopênico, que é próprio da doença avançada. E tinha uma família incrível, assim, né? 3 filhos sensacionais que queriam muito que ele vivesse e bem. E aí eles me procuraram e eu falei, olha, o HeartMate 2, que era o que tinha disponível no Brasil, eu não acho que é a melhor opção para ele. Porque era um dispositivo muito maior, né, que você tinha muito mais risco de AVC. Sim. Eu analisei na época, eu falei, e eu acho que é isso, você tem que ter muita clareza, né, e uma conversa muito transparente com essas famílias, né. E eu falei, mas eu acho que com o HeartMate 3 ele teria benefício. Ah, mas aonde compra? A farmácia do listinho. Exato, eu falei,
Mas ainda não chegou no Brasil, era 2018, tinha acabado de sair. Aqui na época, né? Exato, aqui nos Estados Unidos. Tinha já uma pré-aprovação solicitada pela Abbott, que é a indústria do HeartMate 3 na Anvisa, né? Mas super estacionado. Eu fui atrás, né, com o pessoal da Abbott. Tá estacionado. Eu falei, não, peraí. Estava. E aí eu fiz uma baita carta falando que o paciente realmente precisava, senão o paciente ia falecer, porque ia. Então nada do que tinha na carta era algo em verdade. E aí realmente foi isso. A gente batalhou, fomos atrás, conseguimos a aprovação, né? O paciente é em droga vasoativa, esperando chegar o dispositivo no Brasil. A gente contava horas, assim, tipo, ai, mais um dia, meu Deus, mais um dia. E aí foi o primeiro implante do HeartMate 3, né? E foi fantástico, assim, para minha carreira, né? Para tudo, né? Para minha autoconfiança. Então, assim, né? Falar, pô, você pode fazer acontecer. Isso é muito legal. Que demais, Juliana. Vamos falar um pouquinho sobre o papel da pesquisa na sua carreira. Você que está muito bem na prática privada, a gente já falou sobre isso em alguns momentos aqui, já falamos sobre o cuidado de excelência com os seus pacientes. Como que fazer publicações, eu pergunto porque você faz parte ali do nosso treinamento, do Meta-Analysis Academy, inicialmente como aluna, hoje como expert, mentorando os alunos. Como que a pesquisa é importante para você? Como que te ajuda? Serve para estabelecer ainda mais essa questão de autoridade? É mais aquela questão do desafio e a busca persistente pela excelência? Uma combinação de fatores? Porque, além de tudo que você faz, a vida pessoal, o trabalho, os pacientes que demandam muito, além disso, publicar. Fazer pesquisa. Bom, meu filho e meu marido me acham bem louca, né? Meus pais também, né? Porque, assim, realmente... E aí, minha história é a seguinte, né? Como eu tô vinculada só a hospitais, né? A medicina privada, é muito difícil você publicar. Porque, realmente, como que você vai chegar para os pacientes que te pagam uma boa grana para você acompanhar eles e falar, olha, veja bem, nós vamos fazer um trial com você. E você não tem N, isso não é o perfil dos pacientes, é muito difícil. Isso, então, sempre foi uma coisa que me pegou. A minha mãe é uma das grandes responsáveis por eu estar no Meta-Analysis Academy. A minha mãe que fazia toda a parte burocrática do meu pai de pesquisa. Meu pai publicava muito na época dele, né? Então, assim, streptokinase, ele trouxe streptokinase para o Brasil, ele foi o grande responsável por levar isso. E ela que fazia coleta de dados, não sei o que, não sei o que. E ela sempre ficava para mim, mas você não publica, né? Mas a sua carreira científica, e não sei o que, eu falava, ai meu Deus, pior que ela tem razão. E eu falava assim, poxa, realmente, isso sempre foi uma coisa que para mim faltou. Então, assim, eu tinha isso, né, muito jovem, né, com uma carreira já renomada, com essas conquistas, mas eu falava, poxa, mas eu não tenho publicação. Em 2010, eu publiquei um trial super legal no ICESP, que é o Instituto de Oncologia da USP, que eu trabalhava na UTI, e a gente fez um trial muito legal de pacientes oncológicos e qualidade de vida na UTI. Cara, mas assim, que perrengue! Então, assim, foi 1 ano e meio de coleta de dados, aí vai ser aprovado, aí não vai, e tudo. Então, assim, foi super difícil. Confesso que me deu uma traumatizada, né? Porque, assim... Eu fico super orgulhosa, né, de ver realmente as pessoas que, principalmente no Brasil, que você não tem recurso financeiro e tudo mais, conseguir fazer um trial. Sim. Então, assim, aí o ano passado publiquei um trabalho super legal no JACC de um biomodelo que eu desenvolvi para troca de dispositivo de HeartMate 2 para HeartMate 3. Que? Como é que você fez isso? Porque eu tinha um paciente que precisava fazer essa troca. E aí nunca tinha sido feito no Brasil e ninguém sabia fazer. E o cirurgião falou para mim, eu não vou fazer porque ninguém sabe fazer. Aí eu falei, não, você não pode ser a resposta para mim. Entendeu? O paciente está tendo síncope, o paciente está tendo taquicardia ventricular. Porque a cânula, ele murchou muito o coração, ele tinha um coração muito grande por causa de abuso de anabolizantes, principalmente era a causa da miocardiopatia. Fica a mensagem para esses jovens, pelo amor de Deus. E aí, lógico, o coração dele murchou, então ele começou a encostar a parede livre do ventrículo no dispositivo. Do ataque ventricular, sim. E começou do ataque ventricular, não tinha outra solução. Aí eu falei, não, gente, eu vou ter que convencer essa equipe de cirurgião a trocar o dispositivo. E aí eu bolei um biomodelo impresso em 3D e fiz, e desenvolvi com ímãs e tirava as partes.
treinei a equipe. E aí a gente Quase fez a foi lá e troca. fez a cirurgia. Não, peraí também. Eu sou uma cirurgia frustrada. Bom, mas aí, então, assim, e aí eu publiquei esse caso o ano passado no Jack. E aí eu fiquei, poxa, cara, publicar é muito legal. Então, assim, falta isso na minha carreira, falta isso na minha carreira. E comecei a pensar, eu tenho, né, vou fazer agora 47 anos, fiquei pensando, poxa, eu vou fazer exatamente isso que eu faço hoje, né, nos meus próximos 30 anos. E comecei a pensar, falar, poxa, acho que de repente eu quero ir para os Estados Unidos, quero fazer pesquisa, quero fazer medicina de um outro jeito, atingir as pessoas, sabe, assim, numa escala maior. E fiquei com isso na cabeça. E aí, Instagram, Anderson, começou a pipocar no meu Instagram. Pra você que fica vendo os anúncios, não fique chateado não, tá? É Não bom funciona. pra caramba. É um chamado. Toda hora eu olhava e falava assim, não, mas eu tô muito old grader pra isso. Não, imagina. Aí eu ficava assim, poxa, não, mas Early assim... career, Juliana. Não, e eu juro, e eu fiquei, assim, acho que umas 2 edições, só acompanhando você, o Metacast, tudo. E aí eu via, né, muito médico novo, muito aluno. Falava, não, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Até que um dia, quando eu comecei a ver você colocando realmente as publicações e tudo mais, eu falei, Juliana, por que não é pra você? Você já fez tanta coisa na vida que não é para que você achava que não era pra você? Então vamos lá. E, pum, fiz a inscrição. E aí, é o que eu te falei, assim, eu estar aqui hoje é muito para incentivar, né, o pessoal que já tem anos de carreira. Porque para o aluno de medicina, para o cara recém-formado, para o cara que quer vir para cá, para o residente, tudo mais, Já tem que fazer, né? ele tem que fazer isso, entendeu? Agora, pra gente, que você já tem toda uma carreira, né, que você já tem família, que você já tem toda uma outra coisa estabelecida, cara, a única coisa que eu tenho para fazer é faça o Meta-Análise Academy, porque é muito legal. E aí, na primeira aula, eu estava em Caxambu, no campeonato de xadrez do meu filho. Meu filho tem 10 anos. E era a primeira aula. E aí, ele fica lá o dia inteiro jogando xadrez. E eu comecei a assistir a aula. E, de verdade, Henderson, assim, a sua didática, o que você consegue passar pra gente... Porque, juro, eu pensava assim, eu falava, meu Deus, mas eu não consegui aprender estatística nem quando eu estava na faculdade há 25 anos atrás. Como é que eu vou conseguir fazer isso agora? Sabe? E aí eu pensei assim, eu falei, quer saber? Eu vou fazer, se eu não gostar, eu peço reembolso, eu faço qualquer coisa. E eu fiquei encantada. Muito obrigado. Então, assim, achei realmente isso. Você é um cara muito brilhante na área, além de ser um médico brilhante, mas assim, a sua didática, o que você consegue fazer na nossa comunidade, eu não tinha visto nada igual. E aí o programa me acendeu uma luz e eu falei, vambora. E, obviamente, comecei, né, a fazer as aulas, você dá todos os caminhos, não tem como. Lógico, você tem que ter o comprometimento. Tem que seguir, né? Né? Tem que seguir o caminho. Entendeu? Então, assim, se você tem o comprometimento, cada aula, aí você volta um pouquinho, aí você fala, pô, não acredito. Né? Então, tudo para mim ficou muito claro. E aí, quando o pessoal me chamou para ser experts, que aí foi uma super surpresa, eu falei, mas experts do quê? Que eu não tenho nenhuma publicação. Deve ser cardíaca, da cardio, você acabou de contar uma história incrível aqui. E eu falei, não, a gente precisa de alguém com background para ajudar os alunos e tal, não sei o que e tal. Eu falei, bom, dentro das minhas limitações, vamos embora. E o programa do Expert foi um presente, eu sou muito agradecida. E aí, como eu estava te contando, peguei 3 alunos que tinham projetos incríveis. Sabe aquilo que você fala, como que eu não pensei nisso antes? Eu acho que a gente fica tão especialista, tão cheio de conhecimento nas caixinhas, que às vezes a gente não vê umas coisas muito óbvias. E eu comecei a ler, eu falei assim, fala sério que esse cara pensou nisso. Eu falava, não é possível, tem alguma coisa aqui. Estudante de medicina, é incrível isso. Estudante de medicina. É incrível como esse é um feedback recorrente dos experts. Eles leem as aplicações e eles falam, meu Deus, como que estudante de medicina no 2º, no 3º, no 4º ano tá pensando nisso aqui? E aí eu falei, isso é tudo que eu quero saber, de Elver, entendeu? De coisas que... Uau. Eu falei, como assim? Aí eu comecei a ler o trabalho do cara, não sei o quê, aí você marca uma reunião, você começa a conversar, você fala, não é possível. E realmente é viável a ideia, vai dar jogo, vai isso. Então, assim, e aí eu peguei 3 alunos
E a gente teve uma aula, um encontro, alguma coisa, e você meio que me apresentou, falando que eu fazia insuficiência cardíaca. Aí pronto. Pra quê? Aí, meu Instagram, meu e-mail, meu LinkedIn, assim, blá, professora, não sei o que, eu quero trabalhar com você, eu quero trabalhar. Aí eu comecei, eu falei, não, mas espera aí, né? E um monte de ideia. Aí eu parei, pensei, aí eu falei, já sei. Aí eu peguei 2 períodos do meu consultório, porque eu também não sei fazer minhas coisas pela metade. E aí eu falei, eu vou me dedicar para isso, eu acho que chegou o momento de fazer isso, isso está me fazendo muito feliz. E aí eu peguei 2 períodos do meu consultório e falei, esses 2 períodos do meu consultório eu vou agora dedicar para o Meta Analysis Academy. Terminei o curso e aí eu peguei 14 alunos. 14. Montei grupos de 4, né? E um grupo que era de Elved e que eu fui selecionar e a aluna já tinha selecionado, eu fui atrás do cara que selecionou ela, que é o Guilherme. Você? Não, eu liguei para ele e falei, eu quero trabalhar nesse trabalho. Ele falou, bora, vem com a gente. Então aí eu tenho esse grupo, então foi super legal, que depois também convidei ele para fazer parte de uns outros, que isso é o legal da comunidade. E aí agora a gente está com 9 submissões já para grandes revistas. Uau. E você está falando para mim do pessoal, né? Tem gente ali da Itália, do México, do Peru, gente do mundo todo. É surpreendente, assim. Então eu tenho Peru, México, Equador, Brasil, aí tem Hungria, aí tem Itália, Vietnã, indiano, um americano, tem um da Inglaterra, acho que é isso, porque aí tem uns repetidos, eu acho que tem uns 2 italianos, uns 2 mexicanos, eu acho que é isso. Que legal. Então, é muito legal, e a gente se comunica em inglês, e aí os grupos a gente faz, aí depois eles são tão rápidos, né, e eles têm ideias tão fantásticas, que aí assim, a gente está trabalhando numa meta, de repente eles vêm assim, Doc, eu tive essa ideia. Aí eles jogam uma outra ideia, não sei o que tal. Quem que você acha que é bom aluno que pode me ajudar nessa outra meta? Eu falo, cara, mas a gente nem terminou essa. Não, mas não, eu vou terminar. Aí a gente já faz um outro subgrupo com outra ideia, com outra coisa. Então, é muito legal. Muito. Muito bom. E o que eu acho, assim, que para eles, além deles terem a oportunidade dessas publicações, eles estão tão felizes porque os contatos que eles estão fazendo... As pontes, né? As conexões. São demais. Então, assim, eu super incentivo eles assim, não, manda e-mail. Então, assim, eles mandam, tipo, para uns figurões, assim, né, da nossa área. Então, assim, tenho trabalhos que nem da ciência cardíacação. Eles mandam e os caras respondem, não, eu quero ler seu trabalho sim, eu quero ver. E aí entram no trabalho com a gente, dão opiniões super interessantes. Então, assim, a gente está com grandes nomes, né, do mundo todo participando dos nossos trabalhos. Então, isso para eles ficam assim, né, chocados. E mesmo para mim. Então, assim, recente, a gente convidou um cara super importante do Texas e o cara topou. Eu falei, poxa, que legal. Então, mesmo para mim, que tenho já todo um network, foi super agregador, sabe? Então, assim, eu só tenho que agradecer. Estou muito feliz. Eu fico assim, sem palavras também. A alegria profissional assim, da minha carreira é ver os caminhos que o Meta Analysis Academy tomou nas vidas das pessoas. Ajudar profissionais excelentes como você, os alunos mais no começo da carreira, residentes. Eu fico sem palavras assim, para agradecer aos colegas que ajudam com você, os experts, sabe? a Deus, assim, onde a gente chegou, é incrível. Não, e eu acho que você tem que ficar mesmo, porque assim, você está transformando muito. Então, enquanto a gente está falando, por exemplo, de um Brasil que está indo por um outro caminho de banalização da excelência, né? Tipo, de ficar todo mundo raso, de você não ter hospital escola, de você não ter nada disso, você está indo por um outro caminho. Você está ensinando que sim, tem que estudar, que tem que ter comprometimento. As suas frases em cada aula são extremamente inspiradoras, né? Então, assim, você tem essa capacidade de não fazer a gente deixar desistir, de falar, putz, tá muito difícil essa parte aqui, eu não vou. Você vai lá e puxa a gente de volta, né? Então, assim, tudo isso
É muito legal, né? Então, assim, tô te falando porque é isso, pouco tempo, né, que eu tinha para estudar coisas super difíceis, já distantes da minha realidade, eu falava, nossa, não, não, não. Aí você vinha, sabe, com alguma frase impactante, com alguma coisa que me fazia refletir, eu falava, não, também se eu vim aqui até agora, então vai ter que dar. Tem uma lá que eu falar, lembrei agora porque você mencionou isso aí, que é você não veio até aqui para vir só até aqui, né? E uma coisa assim, né, eu acho que a última coisa que eu queria te agradecer foi que eu pude retribuir o que o pessoal de Oklahoma fez por mim. Então, assim, quando eu cheguei para eles e falei, olha, eu fiz uma meta-análise junto com um grupo de pesquisa, assim, assim, assado, e eu queria convidar vocês em retribuição a tudo que vocês fizeram. Meu, os caras ficaram olhando assim para mim, tipo, sério? Eu falei, sério. Aquilo foi tão significativo para mim, sabe? Porque, assim, você devolver um agrado, sabe? Eles foram tão legais. E aí, inclusive, foi hoje de manhã, um deles me respondeu e falou, Juliana, o trabalho tá perfeito. Aí eu falei, você não tem nenhum comentário? Eu falei, Juliana, não tem o que comentar. Vocês fizeram uma metodologia super forte, super, né? Então, você consegue trazer isso pra gente, todo um passo a passo e uma coisa que não dá brecha, pra você não ficar com aquela coisa, manda pro revisor, o revisor manda de volta e não sei o que, não sei o que lá, fica aquela De coisa vez em assim. quando eles fazem isso ainda, mas... Sim, tem como. claro. Mas e você impressiona as pessoas que você convida, porque é uma metodologia que faz o seu trabalho ficar muito bem feito. Maravilha. Juliana, eu fico muito feliz em receber você aqui, em ouvir você contar a sua experiência no Meta-Análise Academy. Sou muito grato a você pela contribuição, pela mentoria que tem feito pelos nossos alunos. Parabenizo você mais uma vez pelo trabalho espetacular que você fez ao longo de toda a sua carreira, nos seus anos de treinamento, depois como médica, especialista, cuidando tão bem dos seus pacientes, levando um cuidado de excelência para eles. E eu sou muito grato pela nossa amizade, parceria. Fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente aqui, depois Muito de bom, trocar né? tantas mensagens, te ver ali no Zoom, te conhecer pessoalmente aqui. Foi uma alegria imensa. Muito obrigado por participar aqui do Meta Analysis Academy, do MetaCast. Eu que estou muito feliz, assim. Então, é isso. Você transforma vidas e você conseguiu transformar a minha. Então, é uma gratidão enorme. Obrigado mesmo. Imagina, um recado final pro pessoal ali que ouviu essa história e se inspirou e quer fazer uma Eu medicina acho de que é isso, é excelência. aquilo que você falou, né? Então, assim, a gente escolheu ir bem longe. Então, não é pra gente desistir. E eu te falei, eu queria muito conversar com você aqui no MetaCast para incentivar esses old graders, esses formados já com bastante tempo, porque muitas vezes a gente acha que não é mais para gente, né? Que já passou o tempo. E não, a gente pode fazer muita coisa ainda. E essa questão, a carreira científica abre muitas portas, me estimulou a estudar. Então, assim, essa mensagem final que eu queria deixar para todos vocês, para fazerem realmente o Meta-Análise Academy, que é muito legal. Muito bom. Se você quer participar do Meta-Análise Academy, entre na nossa lista de espera para a próxima edição. Nosso time entra em contato, explica todos os detalhes e garante uma vaga para você. Não esqueça também de se inscrever no canal, de participar dos episódios, inclusive escutar em inglês também, para você treinar o inglês médico. E acompanhe nossas outras redes sociais, o Instagram, o Twitter. E eu agradeço aqui, finalizamos mais um episódio. Agradeço mais uma vez Juliana Jorge pela essa belíssima apresentação da carreira dela, de todo o trabalho de excelência que ela tem feito, os resultados em pesquisa também. Esse foi o MetaCast, podcast do Meta-Análise Academy, onde nós compartilhamos carreiras de sucesso como essa da Juliana. Obrigada por tudo.